Olá, meus irmãos, graça e paz. Então, meus irmãos, nós vamos entrar nesse tema aí. Os cristãos da igreja primitiva dizimavam? Entenda isso e seja liberto do devorador. Mas aqui nós vamos falar do devorador, não de Malaquias 3:10. Nós vamos falar do devorador que usa as escrituras para arrancar benefício para si. Repetindo aí o tema, os cristãos da igreja primitiva dizimavam? Entenda isso e seja liberto do sistema doutrinário. Ou seja liberto do devorador. Bem, meus queridos, nós vamos entrar aqui em alguns temas, né, das escrituras, porque a pessoa ela é enganada até o ponto em que ela não conhece a verdade. A partir do momento que ela conhece a verdade, ela segue no engano se quiser. Não é isso mesmo? Então, como eu estive há muito tempo dentro do sistema doutrinário religioso, então a nossa mente ela recebeu instruções. E essas instruções, elas não estavam embasadas nas escrituras. Porque toda a nossa vida nós aprendemos da forma que o sistema religioso nos imputou as suas filosofias, os seus ensinos, suas doutrinas, e nós, sem questionamentos nenhum, aceitávamos como se fossem verdades bíblicas. E não é verdades bíblicas. Então, meus queridos, olha aí. A quem não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez nessa live. Meu nome é Orlando. Aí na minha página está como Orlando Alves. E eu estive há quase 25 anos dentro do sistema religioso. Em duas denominações diferentes eu estive como tesoureiro. Então, nós sabemos a realidade dessa parte financeira, né? É claro que eu não estou aqui para falar nome de A e B, a consciência de cada um, né? Cada um sabe o que está fazendo, cada um sabe se realmente está ensinando aquilo que é devido, né? Cada um sabe, né? Então, com certeza, teólogos judeus, né? Eles têm melhor conhecimento do que certos teólogos religiosos por aí. É claro, porque são judeus, né? Conhecem a sua própria cultura, conhecem a religião judaica, né? Então, com certeza, os teólogos judeus, eles têm mais conhecimento do que alguns cristãos aí. E eles estão bem informados de que, dentro das escrituras, somente os levitas teriam o direito de recolher o dízimo, né? É interessante, quando eu lia algumas passagens, principalmente do Pentateuco, né, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que são considerados os cinco primeiros livros da lei de Moisés. Então, somente os levitas, eles tinham, como posso dizer, uma licença por Deus, pelo próprio Deus, de recolher os dízimos dos seus irmãos. Ou seja, eles tinham isso como herança. Deus deu essa herança para quem? Para os levitas. Então, quando nós lemos as escrituras e nós observamos essas coisas, e vem aquela pergunta, né? Mas espera aí, eu estava entregando o dízimo, então, para homens que não são judeus? Pior ainda, nem judeus e nem levitas. E por que eu dava esse dízimo, 10%, sendo que a lei ela termina em Cristo, Romanos 10:4 e Efésios capítulo 2, verso 15, lá está escrito lá que a lei termina em Cristo, que na morte de cruz, Cristo ele acabou com a lei. Essa lei cerimonial de entregar dízimo já terminou há 2000 anos atrás. E por que eles usam ainda essa lei envelhecida? Porque são muitas pessoas incautas, são muitas pessoas que não têm conhecimento da verdade e eles lucram muito com isso. Eles lucram muito com isso. Então foi através da nossa ignorância
da nossa falta de busca de verdades dentro das Escrituras, que nós estivemos aí um bom tempo, né, na mão desses homens. Alguns são vítimas também, mas alguns, a maioria, eles sabem que estão ensinando errado. Então nós vamos mostrar aqui, dentro das Escrituras, de que esses homens que gritam, que dizem que quem não dá o dízimo dentro das denominações está roubando a Deus, eles são enganadores. São enganadores. Porque a igreja, quando essa lei foi instituída, não havia igreja ainda. Havia a comunidade judaica. Havia ali uma aliança que estava para se finalizar. E uma nova aliança estava para ser estabelecida. Aliança esta que o próprio Jesus não cobrou dízimo. Interessante isso, né? E nós não enxergávamos isso. Então, somente os levitas teriam o direito ou o dever de colher dízimos dos seus irmãos, que eram judeus. Não tem nada a ver com a nação brasileira, que nem existia ainda. Quando essa lei, essa Torá, ela foi escrita, ou essa lei foi implantada há mais de 2.000 anos atrás, não existia Brasil, não existia colônia brasileira, talvez nem os Estados Unidos existia ainda, talvez alguns países de hoje também não existia ainda. Como que poderia ser aplicada uma lei a nações que nem existia ainda? Então por aí você vê o grande engano doutrinário religioso. Afinal de contas, os líderes judeus, ele tem o Antigo Testamento como sua escritura. Eles não aceitam o Novo Testamento como escritura, como regras, não. Tanto é que eles crucificaram o Messias. Eles crucificaram Jesus. Então, eles só têm apenas para si, de ensinamento, o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. E também alguns livros apócrifos que eles utilizam e que os concílios, de uma forma astuta, conseguiram tirar de dentro dos ensinamentos. Então, existem muitos livros apócrifos que, se fosse ensinado hoje, talvez, posso dizer assim, talvez, que não existiria esse grande número de denominações, de religiões. Então, meus queridos, então para os judeus, o Antigo Testamento é somente de Gênesis a Malaquias, com alguns acréscimos. Alguns têm alguns livros apócrifos, outros não, por aí vai, né? Então, já não existe mais o templo também, né, atualmente. Ou seja, para você praticar uma ordenança da lei de Moisés, para você realizar as cerimônias judaicas, a primeira coisa de todas elas é o templo. Cadê o templo para exercer a função sacerdotal? Cadê o templo para exercer as leis levíticas? Cadê o templo? E uma coisa interessante, meus queridos, que os judeus eles levam tanto a sério as coisas de Deus, que desde a queda do templo, lá no ano 70, até hoje não foi levantado outro templo. Então já não existe o templo atualmente e, consequentemente, levitas ordenados ou sacerdotes servindo no templo. Não tem. Então, é um fator importante no cumprimento das leis do dízimo não existe em nosso mundo moderno tal obrigação. Eu vou repetir. Diante de tudo isso que aconteceu no ano 70, por não haver mais um templo religioso, eu falo templo lá de Israel, não falo essas catedrais aí, eu não falo essas denominações aí que o homem ambiciosamente vai lá no cartório, registra e diz que é casa de Deus. Não, nós vamos falar sobre isso aí. Nós vamos ver se realmente esses lugares são casa de Deus, né? Vamos lá então. Então,
Não existe em nosso mundo moderno, atual, a obrigação de entregar o dízimo. Isso eu falo com todas as letras e falo isso provando nas escrituras. Eu não estou aqui para dizer, eu acho que é obrigação dar o dízimo. Eu acho que não é obrigação dar o dízimo. Irmão Orlando, mas você fala isso porque você tem dó de gastar o seu dinheiro? Não, meu querido, porque a nossa obrigação como ser humano é amar o próximo. Amar o próximo necessitado, não amar o próximo que quer andar de carro importado, que quer ter casa na praia, que quer viver uma vida boa, que quer dar um estudo bom para os seus filhos. Não, isso aí não. É o próximo necessitado. Então, se você não frequenta um templo religioso, se você não frequenta nenhuma denominação religiosa, você faz muito bem. Quer ajudar? Ah, eu queria ser dizimista. Posso ser dizimista sem frequentar um templo? Pode. Ajude o próximo. Quanto por cento? Aquilo que você sentir no seu coração. Se você está vendo uma pessoa necessitada, abra a mão para essa pessoa. Tem muita pessoa andando com envelope recheado, passa na frente de uma pessoa necessitada, sabe que ela está necessitada, mas tem que levar o dinheiro lá para o pastor, porque ele é um santo homem de Deus. Não estou dizendo que ele não é, né? Eu posso dizer assim, meus queridos, que a maioria são enganadores. São demais enganadores. Eu falo isso é meio de errado, viu? A maioria são enganadores. A maioria são oportunistas, que encontraram um modo, dentro da própria escritura, de manipular massa. Vamos lá então. Eu quero começar aqui lendo, para você que sua vida toda entregou seu dinheiro na mão desse homem, que não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma esse homem. Esse homem pode trabalhar igual qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode trabalhar, a não ser que ele é um deficiente físico, né? Tem pessoas deficientes físicas que não podem trabalhar, né? Mas há muitos pastores aí que podem trabalhar sim, muito bem, viu? E poderia diminuir a carga aí, né? Então, olha só, Números, capítulo de número 18, verso 21. Olha só, meus queridos. Aqui que eu estou lendo são escrituras, né? É a lei Torá, a lei de Moisés. Números capítulo 18, verso 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado os dízimos em Israel por herança. Olha, meu querido, duas coisas aqui. Deus, ele deu como herança aos filhos de Levi, primeiro ponto, os filhos de Levi, que era da tribo de Levi. Tenho dado os dízimos em Israel. Então já são dois pontos. Levitas, israelitas. Então duas coisas, meu querido, que o seu pastor deveria ensinar para você. Você não é da descendência, eles, né, os líderes que se dizem sacerdotes, eles não são da tribo de Levi. Somente os da tribo de Levi poderiam ser constituídos sacerdotes. Fora da tribo de Levi, ninguém poderia ser sacerdote. O próprio Jesus, ele não foi sacerdote dentro dessa lei aqui. Ele foi sacerdote diante de uma lei que o próprio Deus instituiu, né? Segundo a lei de Melquisedeque. Então, dentro dessa lei aqui, somente os levitas poderiam ser constituídos sacerdotes. Então, eles receberam a herança de receber dízimo, porque a eles, naquela separação, naquela divisão de terras, são 12 tribos, que é todo Israel daquela época. Todo Israel daquela época, dividindo em tribos, né, há uma numeração aqui, que todo Israel foi dividido em 12 tribos, sendo que uma tribo, a tribo de Levi, não recebeu herança de terra, porque Deus separou essa tribo para trabalhar no serviço sacerdotal, né? E os demais, as 11 tribos, elas teriam por lei, obrigação a sustentar essa tribo de Levi. É ordem de Deus ao povo de Israel. Olha só, Números capítulo 18, verso 21. Eis que os filhos de Levi, aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Aonde? No templo. Na época que era o tabernáculo, né?
o serviço da tenda da revelação. Verso 24. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu, o próprio Deus, os tenho dado por herança aos levitas. Aí, quando nós vemos um homem do Brasil, dos Estados Unidos, ou de qualquer outra nação pedindo dízimo, na realidade, ele está roubando uma herança que não pertence a ele. É forte isso, né? Então, quando o seu pastor, talvez por falta de conhecimento, quero eu entender que é falta de conhecimento, né? Ele usar de uma tribuna, abrir os escritos bíblicos, dizer que quem não está dando dízimo está roubando a Deus e que tem que entregar o dízimo a ele, ele é um grande enganador. Por quê? Porque essa herança de receber dízimo, Deus deu aos levitas, somente aos levitas. Então esse homem aí, ele está totalmente errado, totalmente equivocado. Então você que sua vida toda entregou dízimo na mão de um pastor, seja ele bispo, seja ele apóstolo, que não há mais apóstolo, só houve 12 apóstolos. O último levantado pelo próprio Deus, que foi o apóstolo Paulo. Então, fora esses aí, não há mais apóstolos, não há levitas mais, não há sacerdotes. Tem muitos pastores aí dizendo assim, eu sou sacerdote dessa congregação. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você não entendeu as escrituras ou se faz de mal entendido. Você não tem o direito de colocar julgo sobre as pessoas. Você não tem o direito de, porque essa pessoa não entrega 10% do seu salário na sua mão, você dizer que ele está roubando a Deus. Muito pelo contrário, quem está roubando a Deus são os pastores de hoje. Porque eles estão metendo a mão em uma herança que não é para eles. Não é para eles. O próprio Jesus não cobrou dízimo. Por que você vai cobrar? Os discípulos não cobravam dízimo. Por que você vai cobrar? O apóstolo Paulo nunca ensinou a cobrar dízimo de ninguém. Até porque o apóstolo Paulo é da tribo de Levi. Benjamim. Então, a herança aqui era para o povo da tribo de Levi. Então, quando você usa, viu, pastor? Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui para os pastores. Eu conheço muitos pastores. Estive presente, convivi com bastante deles. Então, aqui eu estou usando as escrituras para poldar. Eu estou usando as escrituras porque é o dever de cada cristão usar as escrituras e o evangelho para ensinar a verdade, não para tirar benefício das pessoas. Então, pastor, apóstolo, bispo, ancião, seja qual for o seu título, porque para mim é tudo título. Eu não honro ninguém pelo título mais. Não honro ninguém pelo título. Eu honro pelo caráter. Se não tem caráter, para mim não importa o título. Título para mim não importa. Então, quando você usa algo que não é seu, viu, pastor? Quando você usa algo que não é seu, isso se dá o nome de roubo. Roubo. Então, se você está frequentando uma denominação e esse homem aí, brasileiro, ou qualquer uma outra nação que não seja da nação de Israel e que não seja judeu, porque não basta estar em uma outra nação, tem que ser judeu e tem que ser levita. Cadê os judeus levitas? Aonde está? Aonde está o templo para que as cerimônias judaicas possam se concretizar? Não há mais. Então, quando você vê um homem pedindo dízimo em cima de um caixote de madeira, abrindo as escrituras em Malaquias 3:10, que é o livro da lei também, você pode apontar o dedo na cara desse homem e falar assim, você está roubando a Deus. Eu estou roubando a Deus? Quem rouba a Deus é quem não dá o dízimo. Não, quem rouba a Deus é quem coloca a mão naquilo que não te pertence. Por exemplo, esse celular aqui é meu. Se alguém usufruir desse celular sem a minha permissão, é roubo. Quando você toma algo que não é seu, é roubo. Viu, pastores? Você está tomando o dízimo das pessoas, você está roubando a Deus. Quem está roubando a Deus é você que está tomando o dízimo das pessoas em nome de Deus. Porque o dízimo não foi para você.
O dízimo foi para os levitas da primeira aliança. E que não tem mais essa primeira aliança. Nós estamos na segunda aliança. Eu vou repetir aqui. Quando o líder, cheio de ambição, cheio de erro teológico, aplica Malaquias e o povo diz amém, dois erros aqui. Primeiro, esse pastor não conhece Bíblia. Segundo, o povo não lê Bíblia. Duas coisas. O líder não conhece as Escrituras e o membro que diz amém não conhece as Escrituras. Eu achava que conhecia as Escrituras, mas fui manipulado por causa do não examinar as Escrituras. Então, quando um homem cheio de ambição, com uma teologia furada, aplica Malaquias e o povo diz amém, falta entendimento a essa pessoa. Irmão Orlando, mas pode falar isso? Pode, porque eu também fui vítima do sistema religioso. Agora, porque eu estou fora do sistema religioso, eu estou aqui para alertar pessoas que você pode sair da mão, das garras desse lobo, sim. Pode sim sair. Porque ele está manipulando você. Ele está querendo viver uma vida às custas do seu suor. Você não pode aceitar isso. Você tem família, você tem filhos, você tem o futuro dos seus filhos. Você tem pessoas ao seu redor que precisam da sua ajuda. Não fique dando dinheiro a esse homem que quer uma vida boa, sem trabalhar. Não, sai fora. Então uma pessoa que, ao ouvir Malaquias 3,10 e dizer assim que o meu pastor é uma bênção, amém, pastor, você é fiel dizimista, você está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. A primeira pergunta que devemos fazer a essa leitura aí de Malaquias 3,10 é para quem foi a sentença do livro. Malaquias é um livro de 4 capítulos. Não existe apenas Malaquias 3,10. Existe Malaquias 1:1, Malaquias 2:1, Malaquias 3:1, Malaquias 4:1. Agora, para quem que foi entregue essa sentença? Por que Deus enviou essa sentença a esse povo aqui judeu? Povo judeu. Então, essa seria a primeira pergunta. E dentro dessa pergunta que você faz ao texto, o próprio texto responde, porque a resposta, as Escrituras por si respondem. Só que devemos examinar as Escrituras. Olha só, começando lá no início de Malaquias, que é Malaquias 1:1, olha só, meu querido, para onde está indo a advertência. Malaquias 1:1. Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel. Brasil já existia aqui? Não. A sentença aqui é para quem? Israel. Você é judeu? Não. Você está fora dessa sentença. Muito fora, meu querido. Nós estamos depois da cruz. A sentença aqui é essa obrigação de dar dízimo, pertencia à antiga aliança. Jesus, ele veio, ele cumpriu toda a lei e a primeira aliança, o próprio judeu quebrou com Deus. Deus, ele faria uma nova aliança e fez na cruz. Então, não há mais essa obrigação de dar dízimo. Não há mais. Ah, irmão Orlando, mas eu fazendo isso não estou sendo muito mão fechada? Não, meu querido, você não precisa ser mão fechada para o próximo. Você tem que ser mão fechada para o lobo. Porque ele está usando escrituras vencidas para tirar benefício. Porque a lei foi abolida em Cristo. E ele está usando de uma aliança antiga, ultrapassada. Esses eram costumes e obrigações da primeira aliança, da lei levítica, da lei de Moisés, que acaba em Cristo. Fique tranquilo, viu, que você não está embaixo de maldição. Você está debaixo de maldição quando você não examina as escrituras e deixa homens dominar você. Aí sim você está em constante maldição. Aí segue aqui para o capítulo 2, Malaquias. Capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, olha a advertência aqui. Para quem é a advertência? Ó sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Levitas. Que estavam sonegando dízimo, não estava cumprindo com o dever
legal do dízimo. Eu quero ajudar a viúva, os órfãos, os desamparados. Era para isso também. Este mandamento é para vós. Esse mandamento de entregar dízimo era para quem? Para vós quem? Sacerdotes, levitas. Porque eles se corromperam. Com o tempo, os sacerdotes foram se corrompendo. Eles não tinham mais obrigações com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Não, eles estavam comendo a gordura. Eles não estavam tirando o dízimo dos dízimos. Eles estavam roubando a Deus. Quem estava roubando a Deus? Sacerdotes, o povo judeu. Este mandamento é para vós. Versículo 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Interessante, né, meus queridos? Depois eu vou entrar nesse tema. Maldições. Maldições, né? Guarda essa palavra, maldições, tá? Tem aí quebra de maldições, né? Que os líderes fazem, quebra de maldição. E se essa maldição for o próprio Deus que mandou? Porque aqui quem mandou maldição foi Deus. Ou foi Satanás que entrou aqui nesse... Não, porque os líderes religiosos acham que toda maldição vem do suposto Satanás, né? Diabo, né? Vão fazer a quebra de maldição. Nós vamos aqui fazer uma campanha de fé e nós vamos quebrar toda a maldição. Vai quebrar essa maldição como? Essa maldição aqui, ó, que Deus enviou para os sacerdotes, para o povo que não estava cumprindo com a lei do dízimo. E eles dizem que, não, aqui na minha igreja. É a igreja dele mesmo, porque ele foi no cartório, registrou, põe o nome dele lá, ele é o pastor presidente, ele é o dono da igreja. Da instituição religiosa, não da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é livre, mas não sabe que é livre. A igreja de Cristo é livre, mas não sabe que é livre. Por isso que você se submete a esses homens. Porque você não sabe que você é livre. É assim como o elefante, né? Aquela história do elefante. O elefante, ele está ali preso em uma corrente, em um toco, né? Mas a força dele só bastava dar uma patada e aquilo ali. Por quê? A mente dele já foi cauterizada. Na mente dele, ele não consegue sair dali. Então, nossa mente, ela sofreu esse endurecimento. Ficamos muito tempo debaixo da mão desses homens, por falta de conhecimento. Olha só, seguindo aí. Enviarei a maldição contra vós. Quem que iria enviar a maldição aqui? Satanás. Não, Deus. O próprio Deus está falando aqui pela boca do profeta Malaquias. Enviarei maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quem que ia amaldiçoar as bênçãos do povo ali, ó, de Malaquias? O próprio Deus. E já as tenho amaldiçoado. Olha aqui, ó. Deus está falando. E já as tenho amaldiçoado. Porque não aplicais a isso o vosso coração. Então, os pastores, quando fazem campanhas de quebra de maldição, na realidade, eles estão lutando contra uma investida de quem? Se o seu pastor está fazendo uma quebra de maldição, e essa maldição, meu querido, porque aquele que está em Cristo, não há condenação. Não há condenação. Existe, meu querido, uma lei que eu vejo isso acontecer no dia a dia. Eu vejo isso acontecer na vida de muitas pessoas, que é uma lei que ultrapassa gerações. Ultrapassa até alianças. A lei da semeadura. Existem muitas pessoas quebrando a cara, porque acha que porque é cristão pode fazer o que quer, que acha porque é cristão que pode dar rasteira no irmão, que pode se aproveitar do irmão, que pode mentir, pode roubar, pode trapacear. Meu querido, você está semeando na carne. Vai colher na carne. Não adianta. Não adianta, meu querido. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pessoas dizem assim, mas essa pessoa, ela tá numa obra da carne, mas aí só vê ela prosperar. Meu querido, o tempo é Deus que dá ao homem. Nossos dias estão todos contados, meu querido. Ninguém passa
um minuto do que o Senhor determinou. Essa soberania de Deus. Eu não estou aqui para discutir a soberania de Deus, meu querido. Olha, eu já falei aqui várias vezes. Crianças não chegam a sair viva nem do ventre da mãe. Deus ele foi pego de surpresa? Não. Deus não quis. Tem bebês aí que entram em óbito 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos. Deus foi pego de surpresa? Não. Soberania. Foi o tempo determinado para aquela vida. Tem muitos que vão aos 5 anos, 10 anos, 15. Tem pessoas que, olha, por último agora, o apresentador de televisão do SBT, Silvio Santos, 93 anos, se não me engano, né? 93, alguma coisa assim. Deus estabeleceu isso a ele. Poderia ser 94? Poderia, mas Deus diz é 93. Poderia ser 90? Não. 93. Ninguém passa do dia. Ninguém passa da hora. Então, faça o bem enquanto você está vivo. Porque depois que a pessoa se vai, ninguém pode fazer mais nada. Tá bom? E quando você voltar para o céu também, você não vai ver essa pessoa lá, tá? Porque os nossos olhos vê carne. Nossos olhos não vê espírito. Quem vê espírito é espírito. E lá no céu tudo é espírito, tá? Então, pois os lábios, olha o versículo 7, ó. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Vírgula. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Versículo 8. Mas vós os desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o pacto de Levi. Levi, lei, antiga aliança, antigo pacto. Diz o Senhor dos exércitos. Se o seu líder que usufrui de um título pastor, ele segue ensinamentos de quem? Porque, meu querido, existem muitos pastores que dizem que são cristãos, mas seguir lei de Moisés, cristãos não seguiam lei de Moisés. Quem seguiam leis de Moisés era os da antiga aliança. Todos aqueles que se convertiam a Cristo, o apóstolo Paulo mesmo ele diz, a lei serviu para nos conduzir até Cristo, não passou de Cristo. Se a igreja viva, quando eu falo igreja viva, não é isso aí que você vê aí em cada esquina. Não, isso aí não é igreja não, tá? Isso aí é qualquer coisa, menos igreja. Né? Isso aí que você vê pelas esquinas aí, são denominações religiosas. O que é uma denominação religiosa? Independente do clero, se é católico, se é espírita, se é budista, são denominações. Denominações que cada um tem a sua filosofia. Então, isso aí são denominações. E muitas delas, e eu posso dizer 99% delas, são leis de homens. Não tem nada com escritura, nada com Bíblia. São coisas que o homem lá nos seus concílios determinaram. E por causa do terror, porque o homem ele tem o temor pelas coisas de Deus, mas sem sabedoria. Obedece pelo medo, não pela honra. Né? E Deus não quer ninguém servindo ele por medo, quer servir pela honra, honrar a Deus. Na verdade, isso aí que você vê por aí são empresas religiosas. Né? Muitos pastores aí deixaram seus cargos aí, né? Suas empresas, porque viram nessa empresa um modo melhor e mais lucrativo de se ganhar a vida. Né? Então, Deus não habita lá. Deus não habita nesses lugares aí, nessas esquinas. Deus não habita lá. Nem lá e em nenhum templo feito por mãos humanas. E nem é servido também por mãos humanas. Aí quando o seu líder fala assim, vem aqui na casa de Deus, já é errado. Lá não é casa de Deus. Vem aqui servir a Deus, já é errado, porque Deus não é servido por mãos de homens. Ele nem habita lá e nem é servido lá. Aonde que ele é servido, irmão Orlando? Na vida do próximo. Quer servir a Deus? Ame o próximo. Quer servir a Deus? Ajude o próximo. Quer servir a Deus?
ajude o necessitado. Aí sim você está servindo a Deus. Então Deus ele é servido no próximo. Aonde que eu posso servir a Deus, irmão Orlando? No próximo. Ah, eu pensei que era na Assembleia. Não é. Ah, eu pensei que era na Batista. Não é. Ah, eu pensei que era na Universal. E muito menos. Pior ainda. Você serve a Deus no próximo, meu querido. No próximo. Não basta você frequentar uma denominação. Não sou nada contra você. Se você pode ficar lá sem ser manipulado, amém. É muito difícil você ficar lá sem ser manipulado. Porque eles pegam as escrituras e colocam leis levíticas para você praticar. Por aí você já vê que é engano. Sai fora. Ah, irmão, eu gosto de estar lá por causa do povo. Amém, meu querido. Vá lá por causa do povo. Mas examine as escrituras. Olha, meu querido, eu queria qualquer dia Deus vai me dar essa graça de ver alguém se levantar no meio desse povo aí e apontar o dedo na mão desse pastor e falar assim, pastor, por que você nos chama de ladrão? Sendo quem está roubando a Deus é você. Neste momento, quem está roubando a Deus é você. Mas por que você está me acusando? Eu, ungido do Senhor. Não, porque nas Escrituras diz que essa herança de receber dízimo, Deus deu aos levitas. Mostre para mim aqui a sua certidão de nascimento. De qual tribo você pertence? Nenhuma delas, nenhuma das 12. Nenhuma das 12 ele pertence, muito menos a de Levi. Então por aí você já vê que é enganador. É enganador, meu querido. E chega de passar a mão nesses homens, viu? Chega de passar a mão nesses homens. Eles não têm moral. Então, Deus não habita lá. Deus não habita lá, não é servido por mãos de homens lá. Alguém pode perguntar, irmão Orlando, mas está escrito isso em algum lugar na Bíblia? Está escrito e nós estamos aqui para mostrar. Para você ser livre desse devorador aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Olha aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ponto e vírgula, segue aqui. Verso 25. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Tá vendo, meu querido, como é um grande engano esse líder dizer que lá é casa de Deus e que lá você vai servir a Deus? Dois enganos. Lá não é casa de Deus e Deus não é servido lá. Deus é servido no próximo. No próximo. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Esse verso 26 eu achei muito interessante, quero compartilhar com os irmãos aqui. Ó. Verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26 agora. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados. Predestinação. Não passa um dia do que Deus determinou, viu, meu querido? Talvez você só vai me ver aqui falando hoje. Amanhã, só Deus sabe. Eu não sei. Eu não sei. Nós falamos pela fé, né? Até amanhã, meu querido. Amanhã estamos aqui tal hora. Humanamente falando, nós fazemos nossos projetos, né? Mas aqui está dizendo, ó, sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. É tudo Deus, meu querido. Tudo Deus. Posso viver até 100? Amém. Se Deus determinou, vou estar lá. Se for 90, vou estar lá. Se for 80 anos, vou estar lá. Se for 55, eu tenho alguns dias. Meu querido, a morte é só uma porta. A morte é só uma porta para aqueles que creem em Cristo. Para aqueles que creem em Cristo, a morte é uma oportunidade de uma vez por todas você estar com aquele da onde você saiu, o Eterno. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Uma vez há um tempo atrás, estava trabalhando com a minha esposa, limpando casa, né?
que eu fiquei uns 4 anos mais ou menos trabalhando na limpeza de casa. Faxineiro, eu fui faxineiro. Tem muita gente que tem vergonha de falar que é faxineiro, né? Eu fui faxineiro 4 anos, com muita honra. Através desse trabalho pude ajudar muitas pessoas e atingir os meus objetivos, assim como de toda a família aqui. Então, a faxina aqui nos Estados Unidos é um dos trabalhos mais honrosos que uma pessoa possa ter. Tem pessoas que são advogadas trabalhando na faxina. Tem engenheiros trabalhando na produção, a qual eu estou trabalhando agora na produção. Né? E uma certa vez, eu estando trabalhando em uma casa, a pessoa abriu ali as escrituras no Salmo 91, né? Salmo 91, eles acham que abrindo as escrituras do Salmo 91 está protegido. Meu querido, quem protege é o Eterno. Se Deus não proteger, não é uma página de um livro que vai fazer você ser livre de alguma coisa. Não, meu querido. É aquele que habita em nós. Ele é poderoso. E nenhum dos dias, meu querido, põe isso na sua cabeça, nenhum dos dias pode ser dizimado. Nenhum dos dias pode ser dizimado. Deus determinou, está determinado. Fechou a conta. Acabou. Ah, vai ser 90 anos. De repente a morte chega lá com aquela espadinha lá, né? Aquela foice. Aos 55 anos. Opa, peraí. O que está fazendo aqui, morte? Eu determinei. Sai fora. Ele vai viver até 90 anos. Nem um fio de cabelo vai cair até lá. É Deus. É assim que eu creio. É assim que as Escrituras e o Evangelho nos ensinam. Então, eu estive lá, eu vi a página lá, estava no Salmo 91. Aí eu peguei e falei assim, vou aqui dar mudar um pouquinho aqui. Fui lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16. Marquei lá, deixei tudo marcadinho lá. Eu não virei a página não, eu peguei um cartão, escrevi lá. 1 de Coríntios 3,16. Para a pessoa ir lá em 1 Coríntios 3,16, saber quem ela é. Porque o Salmos 91 era um cântico do salmista Davi. Ele honrava a Deus com um cântico. Mas nós estamos em uma nova aliança. E nessa nova aliança, o salmista Davi não poderia dizer isso aqui que eu vou ler. O salmista Davi, ele teve muitos benefícios. Ele foi uma pessoa extraordinária. Foi um guerreiro, foi um grande rei, lembrado até hoje. Mas uma coisa, meu querido, que ele, na época, ele teve muitas coisas, mas isso aqui ele não teve, nós temos hoje. Por causa de Cristo. 1 de Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus. Aí o seu pastor diz assim, vem aqui no santuário de Deus. O santuário de Deus já está aqui. Eu não vou lá, ele está aqui, sou eu. E que o Espírito de Deus habita. Aí sim, as Escrituras diz aonde Deus habita. Porque nós lemos lá, em Atos dos Apóstolos 17, que Deus não habita em templos. Então está escrito, não está? Está escrito. O apóstolo Paulo, ao receber palavras inefáveis lá no terceiro céu, ele diz assim, o Espírito de Deus habita em vós. Não é como o salmista Davi visitava, entrava, saía, exercia alguma coisa, capacitava a pessoa a fazer algum feito, depois saía. Não. Ali ele vinha sob medida, temporariamente. Mas hoje, depois da cruz, ele habita. Então, quando alguém diz, vamos buscar o Espírito de Deus, outra mentira do líder religioso. Ninguém busca aquilo que já está em você. Porque se está escrito que vós sois o santuário de Deus, eu não busco Deus em lugar nenhum mais. Está escrito que ele está em mim. E eu também não busco o Espírito Santo, porque está escrito que ele habita em mim. Então fechou a conta, né? Aí você vai seguir o quê? O que o homem diz ou o que o Evangelho diz? Eu sigo o que o Evangelho diz. Porque se as Escrituras falhou, não existe religião nenhuma. Se as Escrituras e o Evangelho falhou, não existe nada de religião. É a verdade. Então,
Não me faz falta ir aos templos. Nenhuma, meu querido. Olha, não me faz falta nenhuma ir aos templos dos homens. Nenhum. Pois, um tempo atrás, com uma consciência corrompida pela religião criada nos concílios dos homens, eu precisava buscar a Deus. Porque eu não sabia que eu era morada de Deus. Então, eu vivi minha vida constante chamando as Escrituras de mentirosa. Falando que o apóstolo Paulo escreveu mentiras na sua carta aos irmãos de Corinto. Então, eu vivia buscando a Deus. E o apóstolo Paulo gritando lá na carta, você é templo dele. Você não precisa buscar a ele, porque ele está em você. Mas eu, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, buscando a Deus. Aonde? Lá dentro, nos templos. Aonde eles corrompem a palavra. Aonde eles comercializam a palavra. Tudo é pago, nada de graça. Deus nunca habitou lá, meu querido. Deus nunca habitou nesses lugares. Ele habita no homem. Então, vamos voltando aí ao estudo, né? Eu abri um leque aí, né? Continuando aí o estudo. Jesus, ele ensinou a igreja a recolher dízimo? Essa é uma pergunta muito interessante. Pergunte para o seu pastor. Pastor, Jesus, ele ensinou a igreja a dizimar? Não, quem ensinou o povo judeu a dizimar foi Moisés. Dentro do primeiro pacto. Pacto envelhecido. Né? Ele ordenou isso aos judeus da primeira aliança. Nós nunca pertencemos à primeira aliança. Nunca. Então, há uma coisa interessante aqui. Ó. Se Jesus ele é da tribo de Judá, não é de Levi. E lá nós lemos que Deus deu a recolher o dízimo como herança aos da tribo de Levi. Então Jesus também não poderia cobrar dízimo. Certo? Então, se Deus deu o dízimo como herança aos da tribo de Levi, Jesus ele não poderia cobrar dízimo. E nem ensinar os seus discípulos a cobrar dízimo. E nem ensinar o apóstolo Paulo a cobrar dízimo, porque ele estaria quebrando uma lei que o próprio Deus determinou para os da primeira aliança. Então é claro que Jesus aqui não ia se meter. Claro que Jesus, o próprio Deus, ele jamais iria contra os princípios que ele determinou na sua primeira lei. No seu primeiro pacto, né? Então, Jesus é da tribo de Judá, onde ele ordenou entregar dízimos. Aonde que está, em qualquer lugar. Mateus 23. Ele não está dizendo que é para cobrar dízimo. Ele está dizendo aos líderes religiosos hipócritas da época que eles não estavam seguindo a lei conforme ela manda. Do que adianta você dar o dízimo? Ele quis dizer isso aos líderes religiosos da época, aos hipócritas. Do que adianta você dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e negligenciar o mais importante da lei? Ou seja, eles estavam deixando de fazer uma coisa muito importante, superior ao de entregar hortaliças. Vê aí como é que é o ensinamento, meu querido? Então, sendo que ele mesmo, o próprio Jesus, nem os discípulos ensinaram a recolher dízimo. Na nova aliança, nunca. A Igreja Católica diz sob qual liderança eles cobram o dízimo? Sobre a liderança do apóstolo Pedro. E se o apóstolo Pedro ele é o primeiro papa, ele também não poderia cobrar dízimo. Por quê? Porque o dízimo é herança para os levitas. E Pedro é da tribo também de Judá. Pedro é da tribo de Judá também. Não poderia cobrar dízimo. Nem tampouco o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele era da tribo de Benjamim, a qual não foi dado como herança cobrar dízimo. Então, nem Jesus, nem Pedro, que eles dizem que é o primeiro papa, nem o apóstolo Paulo poderia cobrar dízimo dos judeus. Dos judeus, porque eles não são da tribo de Levi. Por isso que você não vê Jesus cobrando dízimo. Por isso que você não vê os discípulos cobrando dízimo. Por isso que você não vê o apóstolo Paulo cobrando dízimo, porque eles não pertenciam
a tribo de Levi. Então, todos esses que eu falei aqui, Jesus, o apóstolo Pedro, os discípulos, o apóstolo Paulo, todos eles, dentro das Escrituras, estão desqualificados a cobrar dízimo, diante das Escrituras, né? Caso o fizesse, eles estariam pecando diante da lei de Moisés. É claro que Jesus não ia dar esse mole, né? É claro que os discípulos não iriam dar esse mole. Se eles fizessem isso, a sua pregação não teria valor nenhum. Se o apóstolo Paulo fizesse isso, a sua pregação não teria valor nenhum. Mas os apóstolos de hoje, os bispos de hoje, os pastores de hoje, eles não estão nem aí com as Escrituras. Jesus não fez, eles fazem. Os discípulos não fizeram, eles fazem. O apóstolo Paulo não fez, eles fazem. E dizem que são cristãos. Eles não são cristãos. Se eles se apegaram a uma antiga aliança, eles não são seguidores de Cristo. Pode ser seguidor do engano, seguidor de uma lei mosaica, levítica, que já foi abolida em Cristo. Já foi abolida em Cristo. Então o seu pastor tem muita coisa que explicar para você. Esse tempo todo que você enriqueceu esses homens. Hebreus 7,5. Almeida, revista e corrigida. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem da tribo de Levi, tá? Segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. É segundo a lei e tem que ser da tribo de Levi. De tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, judeus. Ainda que tenham descendido de Abraão. E outra coisa que eles usam também como argumento é que Abraão deu dízimo também antes da lei. Mas olha, meu querido, se o seu pastor, cheio de ensinamento, cheio de teologia, usar o termo de Abraão para fortalecer a sua prática do dízimo, aponta o dedo na cara desse homem, fala assim, pastor, ei, você que tem o título de pastor, Abraão dizimou, foi? Foi. Antes da lei, foi? Foi. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes? Uma vez. O que ele dizimou, pastor, saiu do bolso dele ou foi despojo de guerra? Despojo de guerra. Quantas vezes ele dizimou, pastor? Uma vez só. Eu já estou dizimando aqui tem mais de 25 anos. Você me enrolou esse tempo todo. Mentiroso. Pode chamar de mentiroso. Se ele está usando aqui o argumento de Abraão para dizer que ele deu dízimo antes da lei, foi uma vez só. Então, se você quer dar o dízimo nesse lugar aí, dê uma vez só, então. E tá de boa. Se o seu pastor chamar você de ladrão de novo, fala, não, mas Abraão deu uma só vez. Interessante que não era nem prática. Por quê? Porque você não vê nas escrituras o filho dele, Isaac, dizimando. Em nenhum lugar das escrituras você vê, olha, Isaac seguiu o exemplo do pai, está dizimando. É um dizimista fiel. Não é. Por quê? Porque não era obrigação. Não era obrigação. Talvez um costume, talvez porque ele entrou por terras, ou talvez para se cumprir uma profecia. E com certeza foi um simbolismo, porque ele pagou no lugar de Levi, que ainda nem havia nascido ainda. Então, Abraão pagou. Pagar é voluntário, meu querido? Você paga uma conta de luz voluntária? Eu senti aqui, esse mês não vou pagar. Eles cortam. Porque não é voluntário, é obrigação. É obrigação você pagar luz, é obrigação você pagar celular, é obrigação você... É lei. Tem que pagar, senão, corta. Então, nada desse negócio aí de aqui nós damos dízimo voluntário. Não é voluntário, porque se você não dá, ele chama você de ladrão. Então, se algum membro de hoje, de alguma sinagoga dizimar, na forma como está nas escrituras, ele estaria desobedecendo a lei de Deus. Vou repetir, viu? Vou repetir. Se algum membro hoje de alguma sinagoga, quando eu falo sinagoga, eu falo de Israel, tá? Israel.
Se algum deles dizimar na forma como está nas Escrituras, ele estaria desobedecendo a lei de Deus. Por quê? Ele estaria pecando contra Deus. Por quê? É bom pontuar que para os judeus as Escrituras é o Antigo Testamento. Então, dentro das Escrituras sempre foi exigido o dízimo, né? Exigido que o dízimo deveria ser pago aos levitas. Sempre foi assim. Não mudou nada. Dentro das Escrituras não mudou nada. Dentro da lei não mudou nada. Continua. Diante de alguns ensinamentos de alguns rabinos de renome, é errado. É errado a pessoa pagar dízimo a outra pessoa que não seja da tribo de Levi. E ainda porque não há atualmente nenhuma ordem levítica oficial de sacerdotes ministrando em um templo de Jerusalém. O que torna ilegal, nesse período, pagar qualquer dízimo bíblico. Então o seu pastor tem muito o que explicar. Então a pergunta que eu faço é, de novo, Jesus cobrou ou poderia cobrar dízimo? Não. Olha só, Lucas capítulo 8, verso 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Elas eram dizimistas ou ajudavam o ministério de Jesus com ofertas? Aqui está dizendo que muitas delas ajudaram, de uma forma ou de outra, ajudaram o ministério de Jesus, né? Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Com seus bens. Aqui não está falando de dízimo. Jesus nunca recebeu dízimo de ninguém. Caso contrário, ele estaria quebrando a própria escritura, né? Que ele mesmo escreveu, que ele mesmo deu ordem a Moisés. Porque, é claro, quando eu falo de Jesus, eu falo do próprio Deus. E o próprio Deus não nasceu na nova aliança. Ele é antes de tudo. Então, caso um templo for reconstruído, que eles estão querendo reconstruir o terceiro templo, né? Então, com seu altar em operação e com o sacerdócio oficiando naquele altar e os levitas lá para ajudá-los, então todo judeu que vive nas áreas de entrega do dízimo mencionados na Bíblia será obrigado a dizimar de acordo com o mandamento bíblico da lei de Moisés. Isso aqui é uma hipótese que eu estou lendo aqui. Se caso eles... Porque quando eles querem construir o terceiro templo, primeiro que eles negam Jesus, né? Jesus é um impostor para eles. Porque se eles estão querendo construir o terceiro templo, é claro que se o terceiro templo for reconstruído, todos os sacrifícios voltarão a ser executados. Só que o sacrifício que era oferecido dentro de todas as escrituras era um simbolismo. Era uma sombra do verdadeiro sacrifício que haveria de acontecer na cruz. O Messias entregando sua própria vida para a remissão de pecados. Agora, se eles constroem o terceiro templo, eles vão começar de novo a sacrificar animais. Ou seja, o sacrifício de Jesus não serviu para nada. E tem muitos cristãos aí esperando isso acontecer. Por quê? Porque falta conhecimento. Falta entendimento. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não faço nem questão de Israel, meu querido. Nem questão. Talvez um dia eu possa ir para visitar como qualquer uma outra nação. Porque, meu querido, muitos lá, eles negam o Messias. Negam o Messias. E lá é tudo comércio, meu querido, tudo comércio. Tem muitos lá que negam Jesus, levando as pessoas nos lugares para conhecer o túmulo de Jesus, o túmulo não sei do quem. Comércio. Assim como naquela época que Jesus desceu o chicote neles. Por quê? Porque eles gostam de fazer comércio. Então dizimar aqui, ó, a entrega dos dízimos mencionados na Bíblia seria obrigada a dizimar com todos os mandamentos, conforme todos os mandamentos bíblicos. Porém, sabemos que a lei termina em Cristo. E também não serão aceitos por Deus qualquer outro sacrifício. Nenhum outro sacrifício vai ser aceito mais por Deus, porque o último e perfeito foi Cristo.
Eles podem até fazer o terceiro templo, pode até fazer o quarto, quinto, sexto, sétimo. Para Deus isso aí, ó, não serve de nada. Vai matar os animais para nada. Para que matar os bichinhos? Deixa os bichinhos lá viver. Jesus ele já fez tudo. Já cumpriu todos os sacrifícios já nele mesmo. Então é claro que os judeus não recebem o Novo Testamento e nem o próprio Messias. Então, os líderes religiosos de hoje, que recolhem o dízimo, não são da tribo de Levi. Claro que não. Nem são judeus e não fazem parte da lei de Moisés. Então, este costume existiu de Abraão até Levi, como foi lido aí, né? E eu quero aqui ler aqui Hebreus 7:9, né? Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele explica que o dízimo termina em Levi. O dízimo termina em Levi. E por ser Cristo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, este abrogou. O que é abrogar? Aboliu, cancelou, finalizou, acabou o sacerdócio levítico com todas as suas leis e cerimônias. Dízimos e costumes. Acabou. Então, guarde o seu dinheirinho, ajude. Coloque o seu filho numa escola boa, né? Troque de carro. Compre a sua casa, porque esse líder aí tem muitas casas e você ainda mora de aluguel, porque você vive embaixo de maldição. Você achava que dando dízimo você não andaria em maldição, né? Mas muito pelo contrário, porque quando lemos aqui, você está totalmente em maldição. Eu posso dizer assim maldição porque não há maldição hoje mais, porque essa maldição foi quebrada. Mas você está em uma maldição de mente manipulada. Então, olha o dízimo de Abraão. Olha, o dízimo de Abraão, meu querido, ele foi um ato profético, tá? Um ato profético. E não uma regra para hoje. Vou repetir. O dízimo de Abraão foi um ato profético e não uma regra para hoje. Hebreus 7:9. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Verso 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Ou seja, estava no seu sangue ainda, profético, tá? Não é obrigação, foi profético, foi um ato profético ali. Então, os líderes, eles alegam que o dízimo antibíblico, né, em espécie, é para manter o templo. E sem ele, a obra não cresce. Que mentira, né? Mentira demais. Esses homens mentem demais, meu querido. Mente demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 33. A igreja primitiva não cobrava dízimo. Como é que a igreja primitiva vivia? Vamos ver? Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. É o que eles mais fazem. Os líderes fazem isso. Tá? 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. O apóstolo Paulo dando um exemplo aqui para os líderes. Olha aqui. Não cobicei a prata, a igreja cobiça. Nem o ouro, a igreja cobiça. Tanto é que a igreja católica ela é riquíssima em ouro. Né? A maior quantidade de ouro está lá. Está lá no Vaticano. Nem as roupas de ninguém. Verso 24. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades. Quem supriu as necessidades, meu querido? As mãos deles, dos discípulos, dos apóstolos. E a dos meus companheiros. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho, essa palavra trabalho, os líderes de hoje não conhecem mais, viu? Não conhecem. Os pastores não conhecem essa palavra, não. Trabalho. Não. Só os membros conhecem essa palavra. E trabalha demais, viu? Os membros trabalham demais. Porque, ó, trabalha o dia inteiro para sustentar um homem que não quer trabalhar. Chega na hora do culto, o membro tem que lavar, tem que ficar na porta,
tem que cozinhar, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse homem só vai lá, abre as escrituras, fala um monte de mentira e o povo ainda paga um salário para ele. Ah, bom demais, né? Bom demais. Então, Atos dos Apóstolos 20, verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Ajudar quem? O pastor? Não, os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Viu, pastor? Você não lembra mais das palavras de Jesus, né? Claro que não. Você é lobo. Lobo não ouve a palavra do mestre. Do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Esse homem aí só recebe, ele não dá nada. Está totalmente fora do conselho de Cristo. Atos Apóstolo 4, 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Entra numa denominação aí e pergunta, irmãos, tem algum necessitado aqui dentro? 50% poderia dizer, estou em dívida, devo banco, aluguel atrasado, prestação do carro atrasada, não tenho um bom celular, olha para o líder, casa boa, carro novo, viagens, o melhor ele veste, o melhor ele come. Tá dentro aqui dessa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, igreja primitiva. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, verso 35, e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez não pegava para eles. O que eles faziam? O repartiam conforme a necessidade de cada uma. Ou seja, meu querido, se fosse para levar o pé da letra, conforme o que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 34, é claro que aqui, meu querido, aqui eles estavam vivendo a perseguição. Aqui eles sabiam que Jesus estava às portas. É claro, para que eles vão se apegar a coisas, né? Agora, depois de 2000 anos atrás, eles dizem, Jesus está voltando e conquistando, se enriquecendo. Olha só, meu querido, aqui a igreja primitiva, como ela fazia. Os apóstolos pegavam tudo aquilo que os irmãos traziam, vendia tudo e repartia para as pessoas. Todos tinham tudo em comum. E hoje você vê só um homem só se dando bem nesses alçapões aí. É uma vergonha, não é? É uma vergonha. E o povo apoia. E o povo diz amém por falta de conhecimento. Se você, meu querido, tivesse um pouquinho de conhecimento, o mínimo que poderia acontecer é você sair desse lugar aí e ajudar o próximo, que é a melhor coisa que você... Esse homem não precisa de você não, viu? Então, repartiu conforme a necessidade de cada um. Agora, meu querido, a mudança de sacerdócio e a mudança da lei. Mudança de sacerdócio e mudança de lei. Hebreus capítulo 7, verso 12. Pois, mudando o sacerdócio, já não é mais levítico, tá? A herança levítica ficou para trás. Já não tem mais que cobrar dízimo. Por quê? Porque mudou o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. A lei aqui é a lei do Espírito. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não tem nada a ver com dizimar. Não tem nada a ver com cerimônias. Não tem nada a ver em buscar Deus no monte, buscar Deus no templo. Nada disso. Acabou tudo. Acabou tudo. Porque aquele sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. 14. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Então, se da tribo de Levi, diante da lei de Moisés, nada fala sobre sacerdócio, então também não é cobrado dízimo diante do sacerdócio Melquisedeque. Hebreus 7, 18. Assim, o mandamento anterior... Qual é o mandamento anterior, pastor? Qual é o mandamento anterior?
A lei de Moisés. Cerimônias, dízimos, abrusões. Tudo sombra, pastor. Para que você quer viver em sombras de novo? E para que você induz o homem a andar em sombras? Hebreus 7,18. Assim o mandamento anterior é anulado. Anulado. Por causa da sua fragilidade e inutilidade. Vírgula. Continua. Verso 19. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada. E os líderes de hoje querendo levar o povo a cumprir lei. A lei nunca pôde aperfeiçoar nada. Sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior. Porque a lei não pôde aperfeiçoar nada, foi estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de bispo, você não precisa de templos, você não precisa de ancião, você não precisa de nenhum líder sobre a sua vida. Todos nós temos pleno acesso a Deus. Quando você busca Deus nesses lugares, você está em desobediência. Quando você diz que está buscando a Deus, você não entendeu nada. Quando você diz que tem que buscar o Espírito Santo, você não entendeu nada. E o seu líder lucra quando você age assim. Eles deitam e rolam sobre a sua ignorância. Todos nós, dentro dessa nova aliança que foi estabelecida, todos nós temos acesso a Deus. Isso não depende, nunca dependeu de você frequentar uma denominação. Não. Porque somos o templo. Paulo, ele bem escreveu aos irmãos de Corinto 3,16. Não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito, que o próprio Deus habita em vós? Então, segundo alguns rabinos, seguidores da Torá, pagar o dízimo bíblico hoje, neste momento, sem levitas, sacerdotes ordenados em suas funções normais e fazendo o serviço no templo, seria pecado. É claro que quando eu falo pecado aqui, eu não falo do pecado original, do pecado que foi abolido na cruz, nada disso. Tanto para o doador, quanto para o receptor. Então, tanto para quem leva o dízimo hoje, tanto para o que recebe dízimo hoje, está fazendo totalmente o contrário das Escrituras. Está em pecado, posso dizer assim, né? Então, se estamos obedecendo à lei, não podemos pagar o dízimo, conforme foi ordenado por Deus. Eles dizem que a lei não terminou, que a lei aí está. Mas diante da lei, meu querido, para quem era entregue o dízimo? E quem recebeu essa ordem de entregar dízimo? Primeiro, quem recebeu a ordenança de entregar dízimo foi o povo judeu, dentro de uma lei, a qual o líder era Moisés, e não era coisa voluntária, tinha que pagar mesmo. E quem deveria receber, quem teria como herança de receber o dízimo? Os levitas. Então, dentro da lei ou fora da lei, você não tem obrigação nenhuma. Vou repetir. Dentro da lei ou fora da lei, você que não é judeu, que não é levita, não tem obrigação nem de cobrar e nem de levar dízimo. Tá certo? Então eu posso repetir de novo? Dentro da lei, se é que os líderes dizem que a lei existe até hoje, né? Dentro da lei ou fora dela, você não tem obrigação nenhuma de entregar dízimo para esse homem aí. E acabou. Então ele pode usar a lei? Use. Dentro dessa lei que quer usar, você não tem obrigação, porque você não é judeu. E ele não é levita. Ele está roubando a Deus. Efésios 2,15. Efésios 2,15 aqui eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Efésios 2,15 para você que acha que a lei não terminou. Ok? Ele acabou com a lei. Essa palavra acabar
tem algum significado para você? Acabar. O que é acabar? Acabar. O que é acabar? Ele acabou com a lei, vírgula, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Mandamentos e regulamentos. Lei, mandamentos e regulamentos. Ele acabou. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. E foi assim que ele trouxe a paz. Foi assim que ele trouxe a paz. Poderia ser de outra forma? Poderia, mas foi assim que ele trouxe a paz. Mudando a aliança, mudando a lei. Novo sacerdócio. Sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E que não tem imputação de cerimônias. Ele não imputou nenhuma cerimônia judaica dentro desse pacto. Acabou. Toda a cerimônia era a sombra dele mesmo, Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Vai reforçar aí. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Crê o quê? Na lei? Não, crê em Cristo. Não é na lei. Porque a lei não pode aperfeiçoar nada. Então, meu querido, ficamos por aqui. Eu espero que falamos um pouco mais de dízimo, né? Porque eu tenho muitos vídeos lá no canal. Se você ainda não conhece ainda o canal Removendo o Véu Mosaico, está lá no YouTube. Você pode procurar lá. Canal Removendo o Véu Mosaico. Depois vou colocar o link aqui. Você pode ir lá. Fique à vontade. Né? Inclusive, alguma pessoa que está assistindo essa live e quiser usar um vídeo meu para reproduzir, não tem problema, meu querido. Não tem problema. Pode reproduzir do jeito que você quiser. Irmão Orlando, eu gostei de um vídeo seu lá que fala sobre o dízimo. Mas eu vou falar igualzinho você falou. Não tem problema. Pode usar. Pode fazer cópia. Pode fazer o que você quiser. Porque a palavra que eu falo não é minha. A palavra que eu falo é do Cristo. É ensinamentos do Cristo. Ensinamentos dos apóstolos. Dos verdadeiros apóstolos. Então fique à vontade. Pode ficar tranquilo que eu não vou processar ninguém por ter usado o conteúdo meu. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Amém, meu querido? Porque eu recebi de graça. E eu entrego de graça a todos vocês. Graça e paz a todos. Forte abraço do seu irmão em Cristo. E até o próximo, ou a próxima oportunidade, querendo Deus. Graça e paz a todos. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram comigo nessa live. Amém? Divulgue essa live. Talvez pessoas ainda estão debaixo dessa servidão lobial e essas informações podem ser bem úteis, né, para as pessoas. Forte abraço a todos, graça e paz.